A mostra Casa Cor Santa Catarina vai acontecer pela primeira vez em Itapema. O evento será instalado no histórico Resort Plaza Itapema, valorizando o turismo no litoral do estado nessa época do ano. O tema deste ano é Casa Viva e propõe que arquitetos, designers de interiores e decoradores encontrem formas de aproximar o ser humano da natureza, fazendo do lar um refúgio para reunir amigos, familiares e também pets. O evento está marcado para acontecer entre os dias 5 de junho e 22 de julho. E esse é o tema do Viva Voz, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo, eu também recebo a acadêmica de jornalismo, Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde. Para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o Pedro Tessarolo. Ele que é arquiteto da Claxo Arquitetura e um dos responsáveis pelo projeto Casa Carbono, que vai estar participando do Casa Cor. Obrigado pela presença, Pedro. Imagina, obrigado a você pelo convite, Isabela e Luana. Eu queria agradecer a vocês o convite, porque realmente é muito importante a gente poder divulgar um pouco do nosso trabalho, né? E dizer os motivos da gente estar dentro desse grande projeto que é o Casa Cor. Certo. E bom, Pedro, já são mais de 20 anos dessa mostra Casa Cor, né? Uma das maiores e mais completas mostras de arquitetura, design e paisagismo das Américas, né? Quais serão então essas principais tendências arquitetônicas que vão ser apresentadas durante esse evento? A gente escolheu seguir bem o caminho que foi a proposta de Casa Cor desse ano. A Matriz, que é de São Paulo, selecionou esse tema, como você comentou, Casa Viva. E o nosso caminho foi até fugir um pouco do que a gente chama de clichê de vegetação dentro de casa apenas, né? A gente foi interpretar, aprofundou um pouco essa discussão e foi interpretar o que era Casa Viva pra gente. E a gente chegou à conclusão que Casa Viva pra gente era uma casa rica em memórias, rica em lembranças. Eu acho que a arquitetura de interiores, ela tem um pouco esse papel de remeter aquele usuário do espaço, aquele morador, a um período passado dele mesmo. Então, foi um pouco desse processo que a gente trabalhou nesse projeto. Bacana. Legal. E a Claxo Arquitetura vai vir com projetos interessantes para a edição desse ano. Qual será o foco durante a mostra? Aí, assim, o que a gente trabalhou ali, né? A gente pegou todo o espaço arquitetônico que a gente tinha, tirou partido de 2 pilares existentes, que eram grandes elementos dentro do espaço. Era uma caixa de 10 por 10, de 100 metros quadrados, então a gente conseguiu... aproveitando esses dois elementos arquitetônicos, separar um pouco o espaço que seria o quarto do espaço que seria de receber mesmo dentro de casa, os amigos e tudo. E nisso a gente quis explorar essa arquitetura de interiores, que a gente até fala que é um pouco mais profundo do que o design apenas de interiores, a decoração. A gente trabalha essa arquitetura de interiores, cria funções para os espaços, transforma esses espaços em realmente locais para viver. Bacana. E bom, Pedro, conta então um pouquinho pra gente o que é esse projeto, então. O que é a Casa Carbono? A Casa Carbono surgiu com esse nome na verdade, foi num momento que a gente chegou nessa conclusão de memórias e a gente deixou essa informação parada um pouquinho. E pegando uma literatura que não tinha a ver com o nosso trabalho, né? A gente estava com uma revista científica, lendo curiosidades, e a gente pegou uma matéria que falava que algumas peças no Egito Antigo foram redescobertas há pouco tempo e que eles estavam medindo, através da quantidade de carbono que havia sido perdida por aquela peça, a idade daquele artefato. Então, foi a partir disso que a gente pensou, poxa, o carbono ele é um elemento químico que consegue datar um elemento, né? Datar um objeto. Então, a gente pensou que a casa também é um elemento que consegue datar a nossa existência. E a gente também imprime na própria casa atributos e elementos que conseguem dar uma data para ela também. Então, uma relação de troca. E nisso a gente batizou a casa o loft que a gente fez de Casa Carbono. E tu pode dar exemplos de alguns elementos, então, que vocês atribuíram isso? A gente quis trabalhar com materiais que tivessem uma
longa durabilidade com o tempo. Então, a gente tem mármores aplicados nas paredes, um mármore super bonito, na verdade, é um quartzito, uma pedra diferente, né? Um quartzito aplicado na bancada da cozinha, que são pedras que têm uma grande durabilidade. Então, isso acaba passando gerações por gerações, isso vai contando uma história dos usuários que passaram por aquele espaço. Então, a proposta da Casa Carbono é ser, então, um local permanente, então, algo que vai ficar por muito tempo naquele mesmo lugar, isso? Isso, a ideia é entender que um primeiro proprietário compraria, né, aquele imóvel, ou construiria aquele imóvel, e que ele fosse perdurar por gerações, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente também trabalhou com outros elementos que... como a gente foi, né, pesquisando e fazendo uma dualidade, né, entre o elemento e a casa, a gente também verificou que o carbono ele consegue fazer substâncias, né, criar substâncias como carvão mineral, que ele é menos duro, né? Ele é uma matéria mais mole e menos nobre, e também produz, com outro arranjo cristalino, ele produz o diamante, que é muito duro e muito nobre. Então, essa dualidade a gente trabalhou também dentro do espaço, com essa pedra, com madeiras que a gente utilizou, fazendo essa parte mais vigorosa, fazendo essa parte mais rígida, e em contraponto a gente trabalhou com tecidos, com obras de arte, arranjos florais que fazem o papel já da parte mais delicada da composição. Legal. E qual que é o seu papel na Casa Carbono? Olha, o nosso papel foi, na verdade, além de criadores do espaço, né, meu e do meu sócio, Jairo Lopes, além de criadores do espaço, na verdade, a gente se identificou muito com o ambiente, porque... como falava de histórias, né, como fala de histórias esse espaço, a gente também levou muitos elementos nossos, próprios do nosso trabalho, do nosso escritório e da nossa residência, para dentro desse espaço. E daqui dá para perceber que foi bastante pesquisa, muito trabalho para vocês pensarem todo esse espaço, esse ambiente. Quanto tempo foi mais ou menos que vocês começaram a criar esse projeto, pensar nessa casa, enfim, em toda essa arquitetura? O projeto em si, a gente começa praticamente no mesmo dia que a gente fecha o espaço, né? A gente foi lá, escolheu o ambiente, olhou, viu as dimensões, sentiu o clima do ambiente. Então, naquele momento, a gente começa a conceber o projeto. A gente começa Aí, pouco depois, né, meses depois desse lançamento do imóvel, a gente recebe a informação de Casa Cor São Paulo, dizendo qual será o tema do ano seguinte. Então, é muito em cima desse tema do ano seguinte que a gente começa. Isso foi em torno de novembro do ano passado. Conceituação e projeto duraram até final de janeiro, mais ou menos, acho que até meio de fevereiro, que já estava em desenvolvimento e criando o projeto executivo, já para, no início do período de obras, a gente conseguir estar com tudo pronto e começar a fazer. Legal. E qual que é a mensagem que vocês quiseram passar com essa estrutura que vocês estão construindo? A gente quis mostrar bastante do que é a nova forma de viver do homem, né? Do ser humano contemporâneo. A gente entende que não existe mais aquele formato que pré-concebido, né, de ambientes separados, de que cada ambiente da casa tem uma função. Na verdade, todos os ambientes da casa são multifuncionais e todos os ambientes, e grande parte deles, acabam sendo bastante integrados, né? Então, essa multifunção, por exemplo, a gente fez de uma forma que você passa por um pequeno hall de entrada, né, nesse espaço de loft, e você já sai direto na cozinha. E da cozinha você desemboca no living, que são integrados. Isso de você entrar pela cozinha é muita intimidade. A gente gosta disso. A gente acha que é bacana porque as pessoas, em geral, têm uma tendência muito maior a receberem já pela cozinha. Então, a pessoa já entrar pela cozinha, a gente achou muito interessante. E, Pedro, há a possibilidade das pessoas visitarem essa estrutura? Como que as pessoas podem ver ao vivo, vamos dizer assim, a Casa Carbono? Então, a Casa Carbono é um dos ambientes dos 35
acho que ficaram 35 ambientes de Casa Cor. A mostra está acontecendo, como você comentou, no Plaza Resort, que ele vai ser relançado, né? Em alguns meses ele vai voltar a cumprir as suas funções. Está tudo bem bacana ali, as obras estão já acontecendo também, em paralelo com o que foi montado para a mostra. Mas aí a mostra abriu na semana passada e ela vai até dia 22 de julho. Agora, desculpa, eu estou um pouquinho na dúvida da data, porque como teve uma mudança por conta da greve, ela vai ficar ela vai ficar até dia 22 de julho. E acontece a visitação das 3 horas da tarde até às 9 horas da noite. É bacana quem quiser ir, até pegar o período da noite para ver, porque efeitos de luz e tal aparecem melhor. Mas, assim, garantam pelo menos 2 horas para visitar toda a mostra, porque gasta tempo, né? Você acaba vendo detalhes que vai se envolvendo, e pelo menos 2 horas a 2 horas e meia para fazer uma visitação boa. Legal. Bacana. E o ambiente, ele traz traços e materiais que são pensados para garantir o conforto dos moradores, né? Perfeito. Mas como que nasce esse projeto? Como vocês pensam nisso, vendo como moradores de hoje em dia? A ideia, em geral, é justamente pensando nesse conforto. Primeiro tem o layout que a gente desenvolve, né? O layout para a gente é a colocação, a distribuição das funções e mobiliário dentro desse espaço. Então, a gente verifica muito como vai ser a movimentação dos moradores dentro do espaço. Nesse caso de mostra, a gente também tem que garantir uma boa circulação da mostra. Então, é mais um elemento que a gente conta ali dentro. Mas acaba que a gente tem uma distribuição espacial desses móveis pensando em como vai ser o uso disso, mas também tenta não deixar muito amarrado, tenta deixar um pouco mais livre para que cada usuário consiga se relacionar com o espaço da sua forma muito própria, né? E com relação aos materiais, isso com relação à distribuição. Com relação aos materiais, a gente sempre busca também coisas que sejam sensíveis ao toque, que o toque seja agradável. Um exemplo básico que além de falar, né, de estofados e materiais que a gente escolhe, né, que esse seria uma coisa de uma forma mais direta, mas, por exemplo, na bancada do banheiro do nosso ambiente, a gente escolheu uma pedra e fizemos um acabamento escovado nela. Não é um acabamento polido. O acabamento polido, ele acaba ficando com um toque um pouco mais frio. E quando a gente fez um acabamento escovado, ela ganha uma textura e você passa a mão, ela é aconchegante. Então, deixar até a pedra aconchegante, eu acho que é um pouco da nossa função nesse desenvolvimento todo do projeto. Daqui a pouco a gente volta a falar então sobre a Casa Carbono com o arquiteto Pedro Tessarolo no Viva Voz. Já estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre o Casa Cor 2018. O nosso convidado é o arquiteto Pedro Tessarolo, da Claxon Arquitetura e um dos responsáveis pelo projeto Casa Carbono. Pedro, você faz parte da Claxon Arquitetura, né? Quais são os trabalhos que você desenvolve lá dentro? Então, o nosso escritório hoje ele é especializado em projetos de interiores e projetos de fachada, intervenções em fachada. A nossa ideia é sempre trabalhar. Em geral, as fachadas a gente trabalha mais em projetos comerciais, que também é uma das especializações dentro do nosso escritório. A gente acha muito importante esse desenvolvimento de projetos de interiores, porque eles vão garantir, além de conforto, a gente sempre fala dos sentidos do ser humano, né? A gente fala de olfato, paladar, a visão, que a gente acha muito importante, questão de iluminação e tudo, o tato e a audição. Então, assim, são todos esses sentidos que a gente acaba trabalhando dentro dos nossos projetos. Bacana. E, bom, o tema desse ano do Casa Cor é muito interessante, né? A casa viva, né? Cheia de memórias, marcas do tempo, enfim. O que as pessoas podem esperar durante essa mostra, então, com essa temática? Eu acho que é tão importante a gente pensar na nossa residência, porque todos os dias a gente vai para o trabalho e retorna para nossa casa no final do dia, e a gente espera ter um lar aprazível, um lugar aconchegante, um lugar que te receba bem, né? E eu acho que por esse caminho, né, de casa viva, a gente entende que nós vivemos ali dentro também. Então, eu acho que é um pouco disso que os profissionais estão
imprimindo em seus projetos. Um ser humano existe ali dentro. Não é só um projeto, não são só peças decorativas, mas um ser humano vai viver ali. Então, o que é aprazível para esse ser humano? Né? É ter plantas dentro de casa, ter seus objetos de estima bem organizados ali, é ter uma iluminação agradável. Então, eu acho que é um pouco disso. E até como eu falei na pergunta anterior, essa questão dos sentidos, acho que é um pouco disso. É explorar todos esses 5 sentidos que nós temos, né, dentro de um projeto para que seja muito receptivo para um usuário. E o que tu falaste dos 5 sentidos, né? E como seria, vamos supor assim, a gente vê o visual, a visão, a gente vendo os objetos, o olfato, os cheiros, enfim, o tato, a gente pega. Mas é aí que vem o meu questionamento. Como que entraria, por exemplo, o paladar nesses 5 sentidos que tu fala, né? Que vocês trabalham muito em cima disso, né? Sim. Por exemplo, nesse caso, o paladar, a gente sempre pensa que na cozinha a gente gosta de fazer jardim de temperos. Então, além do olfato, do visual, de ter aquele verde, também tem a questão do paladar, de você poder provar um pouco desse seu espaço da casa. E audição. E quando a gente fala, né, dos sentidos, a gente fala também de equipamentos que vão melhorar. No caso da audição, ter um bom equipamento de som instalado, uma automação que tenha um controle desse som muito bom, que ele seja com um projeto ali dentro desse outro projeto, né, um pequeno projeto dentro do projeto macro, que consiga trazer uma qualidade para isso. Então, na verdade, é sempre buscando nesses 5 sentidos a qualidade de cada um deles. Bom, e o principal desafio dessa edição do Casa Cor é propor um desafio aos profissionais de trazer as pessoas para mais perto da natureza. De que forma que é possível fazer isso dentro da arquitetura? Olha, quando a gente fala interiores, já é possível, né? A gente já consegue fazer isso, porque a gente traz vegetação, jardins para dentro de casa, tecidos feitos com fibras naturais também. Eu acho que são várias formas assim que a gente consegue trabalhar. Madeiras de demolição, materiais mais naturais. Eu acho que esse é um grande ponto que nós profissionais temos trabalhado. E quando a gente fala de arquitetura em si, quanto mais a gente abre a casa, né, com panos de vidro, porque nesse período, principalmente que está frio, né, tem que ter um fechamento, mas com panos de vidro, que a gente consiga ter um acesso visual e tátil com um meio externo, você estando dentro de casa, isso é muito agradável. Bom, e além de você, quem mais trabalhou com você dentro desse projeto do Casa Carbono? Foi só você? Quantas pessoas trabalharam em cima desse projeto? Olha, é difícil de enumerar, né? Porque quando a gente fala da equipe do meu escritório, somos eu e o meu sócio, o Jairo Lopes, que é designer de interiores. Então, assim, na parte criativa, nós dois desenvolvemos, né? Mas quando a gente fala da execução de todo esse projeto, são muitas equipes envolvidas, além de todo o pessoal de mão de obra, de colocação de revestimentos, de instalação elétrica, colocação de todos os materiais, a bancada de mármore, como eu comentei, tem todas as empresas que foram envolvidas, né? Então, assim, a gente teve Sakaro, que colocou todos os móveis soltos dentro do nosso espaço, um produto incrível, que a gente conseguiu uma parceria bem bacana. Todeskine, que colocou todos os móveis planejados de acordo com o nosso projeto. O fornecimento do piso foi todo da Porto Belo Shop, que veio também com um lançamento desse ano e que a gente escolheu para o espaço. Então, a gente teve um apanhado bem grande, assim, né, de empresas que têm um trabalho muito sério, que são muito parceiras, que a gente fala, a questão de parceria não é só na seção do produto, mas é de vestir a camisa, porque, como eu comentei, a gente tem um processo de projeto, mas o tempo de execução é um tempo muito curto. E é um tempo que a gente vai do 0 ao 100 em 30 dias, em 40 dias. Então, assim, essas empresas têm que estar muito afiadas para que consigam nos auxiliar a fazer a coisa acontecer. Com certeza. E, Pedro, de que forma que os eventos como a mostra ajudam a disseminar o trabalho aqui da região, dos arquitetos aqui da região? A gente costuma dizer que uma mostra como Casa Cor, ela é um dos únicos
ou quase únicos mecanismos de divulgação do nosso trabalho. Por que eu digo isso? Claro que a gente tem diversos, né? Tem como a rádio, como jornais impressos, como TV, que mostram um pouco do trabalho, mas quando a gente fala de apresentar o nosso trabalho para um possível, né? Para um cliente em potencial, é muito bacana que ele entre no nosso projeto. Porque, como eu comentei dos sentidos, ele só vai sentir tudo isso estando dentro, né? Como a gente fala na escala 1 para 1. Ele, adentrando ao nosso projeto, ele vai conseguir sentir todas as sensações que a gente quis que ele sentisse, que a gente quer que os nossos clientes sintam. Então, essa visitação é muito importante para a gente. Bacana. E, bom, além da Casa Carbono, quais são, então, os próximos projetos que vocês vêm desenvolvendo dentro da Klaxon nessa visão, então, dentro da que vocês vêm desenvolvendo? O que a gente tem trabalhado atualmente são essas duas linhas, uma residencial e uma comercial. Comercial, falando da matéria que a gente chama de retail, que são lojas, né? E também restaurantes. A gente tem essas três linhas bem fortes dentro do nosso trabalho. E como o que a gente colocou ali, que a gente está expondo agora nesse momento em Casa Carbono, é o que a gente chama da nova elegância, do novo chique, que são esses materiais naturais, que são expor grandes planos de materiais naturais, amadeirados, pedras, que essa simplicidade da vida está muito mais elegante nesse momento do que os excessos, né? Os excessos de objetos, os excessos de materiais. A gente coloca aqueles espaços bem restritos aos objetos de estima e a gente deu uma limpada, né, nos excessos, e é isso que a gente tem feito com todas essas linhas de trabalho nossas, porque quando as pessoas vão para um restaurante, por exemplo, elas esperam ter um certo clima ali dentro, né? Hoje em dia não se vende mais refeição, hoje se vende toda a sensação dentro do espaço. Todo o conjunto, né? É todo esse conjunto. Então é nisso que a gente tem focado bastante. Bom, falando nisso, quais são as principais tendências que você acha que no ramo da arquitetura vai ter em 2018? Tu está percebendo algum segmento que está se destacando agora para esse ano? Olha, o que a gente percebe bastante, muito está até impresso nesse projeto, é essa fluidez do espaço. Você ter uma liberdade dentro do espaço, não mais espaços muito carregados, os espaços são um pouco mais limpos, para garantir uma dinâmica ali dentro, para garantir uma movimentação e uma liberdade de uso, né? Uma liberdade de funções ali dentro. Isso é um dos pontos. Um outro ponto que vai ao encontro do que Casa Cor solicitou para a gente, que foi a Casa Viva, é realmente essa presença humana, né? Essa equivalência entre a presença do proprietário, né? De quem usa aquele espaço, com o todo do projeto, né? Estabelecendo, na verdade, uma relação entre isso, através da presença de plantas, através da presença dessas lembranças. Então, todo esse material percorre isso. A gente não faz mais aquela casa ou aquele espaço comercial que ele é amarrado, né? Que ele é, como eu posso explicar? Que ele é estandartizado. Eu acho que esse é o termo que explica bem. Ele não é mais estandartizado, ele não é mais aquela prateleira cheia de decoração que você pegou direto de uma loja e colocou ali. Ele é vivo, aquele espaço é vivo, tem a contribuição do usuário, né? Tem objetos dele que a gente coloca ali. A gente tem, por exemplo, um grande parceiro de decoração que trabalha muito com objetos que são de viagens deles. Eles compram objetos nas viagens e trazem para fornecer na loja. Então isso é muito bacana, porque deixa de ser apenas aquela decoração bonita e sem informação histórica. Na verdade, tem muitas coisas históricas que a gente consegue colocar. Bacana. Bom, Pedro, a gente está indo já para o finalzinho do programa, então deixa aí o teu convite para quem está ouvindo, para quem quer conhecer a Casa Carbono, como que faz para participar do evento, precisa se inscrever, é gratuito? Como é que funciona o evento? Olha, Casa Cor está funcionando ali, então, no Resort Plaza,
Itapema. O horário de funcionamento é das 15 às 21 horas. A gente pede para chegar aí com umas 2 horas e meia, mais ou menos, para a finalização do tempo, porque é bastante coisa para ver. E tem um valor de ingresso e tem um valor também, quem quiser levar o anuário, que é a revista com as fotos de todos os ambientes, que é super bacana de você guardar essa lembrança e depois poder revisitar, né? Então também tem a venda do anuário. E ele vai acontecer até o dia 22 de julho. Então, acho que vale muito a pena. Eu acho que tem muitos outros profissionais também com ambientes lá. Vale a pena a visitação, quem gosta de decoração e quem gosta também de curtir, tomar um café, jantar, porque tem espaços comerciais ali dentro. Eu assim, acho que é um belo convite para fazer para o final de semana, né? E levar parentes, levar amigos para lá. E qual é o valor do ingresso? Só para... Eu não me lembro agora. Porque, na verdade, eu tenho o passaporte para entrar de profissional. Então, assim, eu tô um pouquinho... Eu acho que em torno de 40. Mas eu teria que realmente confirmar esse valor. Não, certinho, então. Então, a gente falou, então, com o Pedro Tessarolo, arquiteto da Claxon Arquitetura e um dos responsáveis pelo projeto Casa Carbono. Obrigada, Pedro, pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Pedro. Obrigada por você que acompanhou mais um Viva Voz Univale. Até a próxima.